Olá, eu sou a Michelle, sou comunicadora, você está no Olhar para Si e hoje vamos falar sobre medo. Fica aí que eu vou rodar a vinheta e já volto. Falar sobre medo é falar sobre a vida. E a vida em qual sentido? Em evolução. Porque desde pequeno nós temos medo de alguma coisa. Quando éramos criança era o homem do saco, a loira do banheiro, tirar a nota vermelha. Aí chega na adolescência de levar fora do rapazinho que você estava afim, do garotinho, não sei como é hoje que se fala, do crush que você estava afim. É medo de levar bronca porque tirou nota vermelha, é medo de passar no vestibular, aí chega na vida adulta, é medo de constituir uma família e não dar conta, é medo de ter filhos ou não ter filhos, é medo de ser julgada, é medo de sair à rua e ser estuprada, é medo de ser roubada, é medo de perder alguém querido, um ente querido, é medo de perder emprego, é medo de perder amigos, é medo de tudo, na verdade, a gente tem muito medo, né? Só que muitas vezes esse medo ele nos paralisa, né? E aí o que a gente tem que fazer para que as coisas comecem a fluir? É ir com medo mesmo, como diz a minha amiga, ir com medo mesmo. E muitas vezes não também. O medo ele vem junto com a coragem, né? E aí a gente consegue muitas vezes entender que ter medo também é bom. Ter medo, ter medo de fazer alguém feliz e de ser infeliz por alguma atitude que erradamente você tenha. Medo de ofender o outro é bom. Medo de coisas das quais você vai fazer mal para o seu eu, para a sua essência. Esse medo, ele é bom, né? Medo que causa conforto e você não vai se colocar em perigo, tanto na adolescência, né, quanto na vida adulta. O medo de cair e se machucar, ter cuidado, é um medo bom. O medo ruim é o medo que te paralisa, é o medo da opinião dos outros, é o medo do externo, do que vem, né, de um bandido, de uma situação, de um lugar perigoso, né? Esse medo é um medo ruim. Esses outros medos que eu falei, de perder alguém. Então o medo, ele também vem junto com a coragem, porque quando você se desafia a passar por aquela situação, ele traz consigo uma realização maravilhosa, incrível, da qual mexe com a sua autoestima, da qual faz com que a sua autoestima vá lá pra cima. Então, até tem um vídeo que eu falo sobre a zona de conforto. Quando você usa o seu medo para sair da sua zona de conforto, ele é esplêndido, né? Quando você usa o seu medo para deixar de realizar os seus sonhos, aí ele é péssimo. Aí ele é triste, porque você é o único representante dos seus sonhos aqui na face da Terra. É você. Você é o dono da sua história, da sua vida e das suas realizações. Eu vou contar uma história para vocês sobre medo, e não só sobre medo, sobre autoestima e rivalidade feminina. Em fevereiro fui a uma festa, beleza, bonita, feliz. Chegou na festa, me deparei com uma pessoa que começou a querer fazer comparativos, usar uma palavrinha aqui de deboche. E aí, eu não tô acostumada com isso, eu paralisei. Eu fiquei paralisada com a situação. Mas por que eu fiquei paralisada com a situação? Porque eu fiquei com medo de desagradar as outras pessoas que me convidaram, porque eu fiquei com medo de causar algum desconforto para as outras pessoas que estavam ali, né, que eu conhecia, porque eram pessoas incomuns, porque eu fiquei com medo de talvez, eu não sei nem se eu vou te falar que uma das coisas foi medo. Eu acho hoje, avaliando bem, né, algumas pessoas dizem para mim que eu tenho que ser mais reativa, mas eu acho que, ao meu ver, foi respeito a uma pessoa que talvez não sei se merecesse tanto o meu respeito, mas respeito às outras pessoas, né?
Mas medo sim, medo de ser julgada, né? Apesar de não estar errada de ser julgada, medo de estragar uma confraternização, medo de não ser compreendida, né? E aí, por medo de tudo isso, o que eu fiz? Eu não respondi, né? Eu deveria ter respondido com muita educação, mas deveria ter respondido, né? Mas muita gente fala assim, mas por que você não respondeu assim, X, Y, Z? Porque eu estaria fazendo a mesma coisa que essa pessoa estava fazendo. E talvez se eu tivesse respondido no calor da emoção, eu fiquei com raiva, né? A sensação foi de raiva. E depois, todos esses medos juntos. Eu teria feito exatamente coisas que eu falo sobre nesses meus vídeos, que são erradas. Que era usar uma característica física, por exemplo, dessa pessoa, para humilhá-la, para diminuí-la, para eu ficar por cima, mas estaria usando uma coisa que a sociedade me ensinou, que é a rivalidade feminina. E ela estava fazendo aquilo, talvez, né, muito inconsciente do que é exatamente os problemas que isso traz. E eu, por outro lado, comecei a entender, acolhi os meus sentimentos e entendi o seguinte, que eu não tenho que ter medo de falar não, eu não vou mais para esse lugar. Aliás, uma coisa que nós temos que aprender a não ter medo é de falar não. A gente cresceu desde sempre, a sociedade tem esse problema, né? Não, muito obrigado, não, eu não quero, não é pra mim, eu não posso. Às vezes as pessoas arrumam mil desculpas. Eu acho que você pode falar não com educação, óbvio. Mas nós temos que aprender a falar não, do que a falar sim, estar num lugar porque você tem medo de que o outro vai te julgar, né? Ai, não, se eu falar não, eu não for, os outros vão falar, nossa, mas a Michelle não veio. Nossa, mas a Michelle isso, aquilo. Mas às vezes você só tá cuidando da sua saúde mental. Porque quem foi embora chateada, né, com o que ouviu, fui eu. E assim, por medo, por consideração também, eu deixei de falar alguma coisa. Acho que teria que ter falado sim. Mas não no momento de raiva, fazendo todas essas coisas que seriam erradas tanto quanto. Eu agiria exatamente tão errado quanto a pessoa com a pessoa com que ela me disse, né? Com que ela me falou. Então, minha gente, a gente tem que entender que o medo, ele vem junto com a coragem. Para resumir aqui, que eu fui meio longe, mas para vocês entenderem que tem vários tipos de medos, né? E o medo do julgamento do outro é sempre uma coisa que sempre tá subindo ali no ranking. Porque eu fiz uma enquete no meu Instagram. A maioria das pessoas que falaram que não tem medo do julgamento do homem, primeira coisa, do julgamento dos outros, foram homens. Entendam. A maioria das pessoas que responderam que não tem medo do julgamento foram homens. E as que responderam, né? No quantitativo, a maioria das mulheres responderam que tem medo do julgamento. E aí as mesmas mulheres, né? A quantidade de pessoas assim, que eu fiz outra enquete, responderam que achava que o julgamento não atingiam a autoestima. Eu não consigo avaliar dessa forma. Para mim, você ter medo do julgamento do outro é porque você também tem medo que ele mexa com a sua autoestima. Porque às vezes você tá fazendo uma coisa achando que tá tão legal e tá tão bom e realmente tá, vem alguém, né? Sempre tem isso. Eu até coloquei também esses dias no meu story, porque nós somos emoções, balões de emoções, num mundo cheio de alfinete. Porque às vezes a gente tá tão bem fazendo uma coisa que a gente tá curtindo pra caramba, vem alguém, né, e fala, puta, isso... o comentário nunca é positivo. Eu também já falei sobre isso em outros vídeos, mas as pessoas, elas, infelizmente, elas não entendem que você tem que pôr outras pessoas pra cima. Você pode fazer críticas construtivas, mas vocês não podem amedrontar a pessoa e paralisá-las para que elas não realizem os sonhos delas. Vocês têm que ter respeito por outras pessoas. Esse é o medo bom, o medo de não magoar o outro, né?
de não desrespeitar o outro. Olha que medo bom. Eu tenho medo de te desrespeitar. Eu tenho medo do que eu posso causar na sua saúde mental. Então, gente, o medo vem com a coragem. Como eu já disse, eu, Michele, chego à conclusão que pra mim, em muitos dos casos, que eu tenho medo, né? Principalmente se eu tiver medo do julgamento do outro, se eu tiver medo de magoar o outro, eu começo a avaliar se esse meu medo, né, seria retribuído. Se as pessoas teriam medo de me magoar, em primeiro lugar. Aliás, se você não se colocar em primeiro lugar, ninguém vai. Então, pensem sobre isso. O medo de vocês são medos que fazem vocês vencerem barreiras e terem coragem de enfrentá-lo, ou eles te paralisam? Pense no que você pode fazer por você. Então eu trago isso para vocês pensarem. Beijos, fiquem aí, deem like, inscrevam-se, compartilhem. E eu sempre falo, ative as notificações. Tô doida, porque as notificações não são aqui, né, minha gente? As notificações são embaixo, para quem não é inscrito ainda. Quem não é inscrito, as notificações, para sempre que entrar um vídeo novo no canal, vocês serem avisados. Obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.